Conquista merecida do Grêmio, né? Não dá para discutir. A Copa do Brasil foi conquistada por uma equipe que priorizou a competição, que levou a sério, que venceu os jogos fora de casa, venceu o Atlético no Paraná, o Cruzeiro em Belo Horizonte, também jogando no Mineirão, derrotou o Atlético Mineiro, foi buscar em São Paulo um gol da classificação quando o Palmeiras poderia ter eliminado o time gaúcho, ou seja, priorizou a Copa do Brasil e conquistou de forma absolutamente merecida, justa, fez por merecer de fato o Grêmio, quebrando aí seu incômodo jejum de 15 anos sem conquistas, além das fronteiras do Rio Grande. Renato Gaúcho com muitos méritos por ter aproveitado, né, uma coisa rara, ele entrou no comando de uma equipe importante, herdando um time bem montado, que vivia um momento ruim, que vivia um momento de turbulência, reflexo até da confusão política que se instaurou no clube num período pré-eleitoral. Né? E isso teve impacto no time de futebol, né? Mudanças na diretoria de futebol, enfraquecimento até político do técnico Roger Machado, que acabou caindo, mas deixou uma herança muito boa para o Renato. O Renato fez ali as mudanças pontuais e necessárias, colocou mais um volante, endureceu um pouco mais o meio campo, o time ficou mais forte na marcação, consertou o grave problema do jogo aéreo defensivo, o time tomava muitos gols pelo alto, e a chegada de Kahneman também o beneficiou muito, formando uma boa dupla com o Jeromel, e não mexeu na estrutura fundamental de um time que tem um DNA de troca de passos, de aproximação, né, com o Douglas jogando desde o ano passado nessa função mais avançada, às vezes até como um falso centroavante, ele não alterou isso. Em suma, o Renato teve realmente seus méritos, Roger também, um começou o trabalho, o outro finalizou, aprimorando a equipe, corrigindo os defeitos mais específicos, fazendo com que o Grêmio voltasse a ser muito competitivo, como era em 2015, durante boa parte da temporada, e ganhando a Copa do Brasil. Mas as declarações do Renato depois do jogo final, né, em Porto Alegre, contra o Galo, que tiveram uma repercussão, vem tendo uma repercussão muito grande. Né? O Renato minimizando ali a importância do treinamento, do estudo, do aprofundamento sobre o futebol, né? Do conhecimento do futebol. Isso é bem complicado, né? A gente sabe que o Renato não dá para levar tudo a sério o que ele fala. Ele é muito brincalhão, fanfarrão, tira onda, fala as coisas, depois se complica, mas ele lida muito bem com isso. Quando é cobrado por conta de suas declarações, ele não foge da raia, ele vai lá e dá as respostas dele, meio folclóricas e tal. É o jeitão dele. A gente sabe que não dá para levar tudo que o Renato fala ao pé da letra. No entanto, quando um técnico que ganha uma competição nacional fala isso, diz que estudar, se preparar, aprimorar o conhecimento não é tão importante, que jogar futebol, treinar um time de futebol como andar de bicicleta e você nunca esquece e tal, usando esse velho clichê, o risco é as pessoas acreditarem nisso, né? O risco é muita gente que está no meio do futebol crer que não é preciso realmente se aprimorar, não é preciso se sintonizar com o que está sendo feito de bom no futebol pelo mundo. Esse é um perigo muito grande, né? Acho que as pessoas têm que entender muito bem que o Renato fala isso muito da boca para fora. Eu duvido até que ele pense realmente assim. Acho que no fundo ele sabe que as coisas não funcionam dessa maneira. Aproveita para tirar ali uma onda que é uma característica dele. Então temos que levar isso muito mais como folclore e brincadeira, sem deixar que isso contamine ideias e faça com que nós continuemos, muitos de nós, ainda amarrados a velhos conceitos e achando que o futebol se resolve como era antigamente. Não é mais assim, está muito claro, o 7-1 explica, em parte, essa situação, né, de atraso do futebol brasileiro, necessidade realmente de avanço, e o avanço passa pelo melhor conhecimento, pelo aprofundamento, pelo estudo e pela dedicação, né, em diferentes campos aí de conhecimento do nosso esporte. O risco de acreditar no Renato me lembra algo que aconteceu de fato nos anos 90 no Rio de Janeiro. Quando o Romário voltou ao Brasil, depois de ganhar uma Copa do Mundo, ser eleito o melhor jogador do planeta, ele foi jogar no Flamengo, né, e gravou na época ali um funk, uma música, né, e o refrão dizia algo como treinar pra quê, se eu já sei o que fazer, coisa mais ou menos assim, né? Ou seja, o treinar pra quê do Romário foi de fato levado a sério por muita gente no futebol carioca. Era um período em que os times de São Paulo já se estruturavam com seus centros de treinamento, né? Depois em outros estados também, as equipes buscando essa melhor estrutura para uma melhor condição de trabalho dos seus atletas, e os times do Rio parados, né? Sem estrutura, sem CT, sem nada. O resultado foi um período muito ruim do futebol carioca, com muitos rebaixamentos, com períodos sem conquista de título, com os times do Rio ficando longe das disputas no âmbito nacional, e os times de São Paulo passaram a ter uma hegemonia, sendo que até ali dos anos 80, 90 havia uma disputa muito parelha, né? Pelo domínio, né, dos títulos nacionais entre os times cariocas e paulistas. De lá para cá, os times de São Paulo abriram uma vantagem. Houve conquistas de times do Rio, sim, a gente sabe disso, né? Brasileiros, Copa do Brasil, até Libertadores, mas de uma escala muito menor. Os times de São Paulo muito mais
presentes em fases decisivas de campeonato, em boas colocações do Brasileiro de pontos corridos quando criado em 2003 e indo mais vezes a Libertadores, né? E também times gaúchos, mineiros aparecendo aí na briga em alguns momentos, né? Até o Atlético Paranaense conquistou nesse intervalo um título brasileiro. O fato é que o futebol do Rio ficou parado no tempo por acreditar, em parte, que aquilo que se fazia em outros estados não era fundamental, não era importante. Treinar para quê? Pois é, enquanto outros treinavam em seus centros de treinamento, os times do Rio se agarravam nesses clichês, nessas frases feitas, nesses conceitos do passado. Não importa se uma frase dessa é dita por um grande jogador como o Romário ou por um técnico, nesse momento, vitorioso como o Renato Portaluppi. O importante é a gente ter um entendimento completo do que acontece no futebol e não cair mais nessas armadilhas. Levar o Renato muito mais no folclore, na brincadeira, aquilo que ele diz. Não acreditar que isso é sério, que esse seja o caminho para o nosso futebol melhorar, para que nós tenhamos times jogando bem e sendo competitivos. A própria Copa Libertadores tem mostrado isso, com os times brasileiros com muito mais dinheiro do que seus adversários e nem sempre conseguindo chegar à final, nem sempre conseguindo brigar pelo título. Nas 3 últimas temporadas, times da Argentina e da Colômbia ficaram com a Libertadores. E todos eles sempre com orçamentos inferiores ao dos grandes times do futebol brasileiro. É isso aí. Parabéns ao Grêmio, ao Roger, ao Renato e à torcida tricolor. Saudações!